Gênesis 11. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que, eles viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, e isto eles começam a fazer. E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu, depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E Salá viveu, depois que gerou Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E Eber viveu, depois que gerou Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleg viveu, depois que gerou Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E Reu viveu, depois que gerou Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E Naor viveu, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril, e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Arã. Jó 1. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E muitíssimos os seus servos. De modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia. E mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: Pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: De vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó,
que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo o que ele tem está em seu poder. Somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E houve um dia em que os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho. E veio o mensageiro a Jó e disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles, e os sabeus caíram sobre eles, e os levaram. Sim, eles mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: Os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos, e os carregaram, sim, e mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos. E só eu escapei para contar-te. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Jó 2. Novamente, houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir para lá e para cá na terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me inclinaste contra ele, para destruí-lo sem causa. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, sim, tudo que um homem tem ele dará por sua vida. Porém, estende a tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante de tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a sola de seu pé até a sua coroa. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. Então disse sua esposa a ele: Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse ela: Tu falas como costuma falar as mulheres tolas. Se receberemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, quando os 3 amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhe sobreviera, cada um veio de seu próprio lugar. Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. E quando eles levantaram seus olhos de longe, não o conheceram, levantaram sua voz e choraram, e cada um rasgou o seu manto e lançou pó sobre a sua cabeça, em direção ao céu. Então assentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falou uma palavra, porque
eles viram que sua dor era muito grande. Jó 3. Depois disso, abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou e disse: Pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um filho homem. Que aquele dia seja trevas, que Deus não o considere lá em cima. Nem permita que a luz brilhe sobre ele, que as trevas e as sombras da morte o maculem, que uma nuvem habite sobre ele e que a escuridão do dia o aterrorize. Quanto àquela noite, que a escuridão agarre-se a ela, que ela não se alegre entre os dias do ano, que não entre no número dos meses. Ah, que aquela noite seja solitária e nenhuma voz de júbilo entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que procure a luz e não tenha nenhuma, nem veja o alvorecer do dia, porque não fechou as portas do útero de minha mãe, nem escondeu a tristeza de meus olhos. Por que eu não morri desde o útero? Por que não entreguei o espírito quando saí do ventre? Por que me ampararam os joelhos? Ou porque os peitos me amamentaram? Porque agora eu deveria estar deitado e quieto, deveria ter dormido. E então eu estaria em descanso, com os reis e conselheiros da terra, que edificaram lugares assolados para si mesmos, ou com príncipes que possuíam ouro e que encheram suas casas com prata, ou como em um oculto nascimento prematuro eu não existiria, como os bebês que nunca viram a luz. Ali os perversos cessam de perturbar, e ali descansam os cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, eles não ouvem a voz do opressor. O pequeno e o grande estão lá. E o servo é livre de seu senhor, porque se dá a luz ao infeliz e vida aos amargurados de alma, que anseiam pela morte, mas ela não vem, e cavam por ela, mais do que por tesouros ocultos, que regozijam grandemente e ficam alegres quando conseguem encontrar a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus encobriu com sebe? Porque em lugar da minha comida vem meu suspiro, e os meus rugidos se derramam como as águas, porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me sobreveio. Eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem estava tranquilo, ainda assim a tribulação veio. Jó 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Se nos propusermos a conversar contigo, te será enfadonho, mas quem poderá conter as palavras? Eis que instruíste a muitos e fortaleceste as mãos fracas. Tuas palavras seguraram o que estava caindo, e tu fortaleceste os joelhos debilitados. Mas agora isso vem sobre ti e te enfraqueces. Ela toca em ti e te perturbas. Não é este o teu temor, tua confiança, tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, rogo. Quem nunca pereceu, sendo inocente, ou onde foram os justos cortados? Como eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam a maldade, colhem o mesmo. Como eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam a maldade, colhem o mesmo. Pelo sopro de Deus eles perecem, e pelo fôlego de suas narinas são consumidos. O rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão velho perece por falta de presa, e os filhotes do leão robusto se dispersam. Trouxeram-me agora algo secretamente, e o meu ouvido recebeu um pouco. Em pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, medo veio sobre mim, e tremendo, todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou diante da minha face, os cabelos da minha carne se levantaram. Ficou inerte, mas eu não pude discernir sua forma. Uma imagem estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e eu ouvi uma voz dizendo: Será o homem mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não tem confiança nos seus servos, e aos seus anjos atribuiu defeitos. Quanto
quanto menos naqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e que são esmagados diante da traça. Eles são destruídos desde a manhã até a noite. Eles perecem para sempre sem nenhuma consideração. Sua excelência que está neles não some. Eles são destruídos desde a manhã até a noite. Eles perecem para sempre sem nenhuma consideração. Sua excelência que está neles não some. Eles morrem e sem sabedoria. Jó 5. Chama agora, haverá alguém que te responda? E para qual dos santos te tornarás? Porque a ira mata o homem tolo e a inveja destrói o tolo. Eu tenho visto o tolo lançando raízes, mas de repente eu amaldiçoei sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança e eles são esmagados no portão. Não há quem os livre. O faminto come a sua colheita, até dentre os espinhos atira. E o ladrão engole a sua riqueza. Contudo, a aflição não vem do pó, nem o problema brota da terra. Mas o homem nasce para o problema, como as faíscas voam para cima. Eu buscarei a Deus, e a Deus eu entregarei a minha causa, o qual faz coisas grandes e inescrutáveis, coisas maravilhosas e sem número, que dá a chuva sobre a terra e envia a água sobre os campos, para colocar sobre um lugar alto aqueles que são abatidos, e para que os que choram possam ser exaltados à segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar sua iniciativa. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia, e o conselho do perverso é levado impetuosamente. Eles se encontram com as trevas durante o dia, e tateiam ao meio-dia como de noite. Mas ele salva o pobre da espada da sua boca e da mão do poderoso. Assim, o pobre tem esperança e a iniquidade fecha sua boca. Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele a cura. Ele fere e as suas mãos reconstituem. Ele te livrará de 6 problemas. Sim, do 7º nenhum mal te tocará. Na fome ele te redimirá da morte, e na guerra do poder da espada. Serás protegido do açoite da língua. Nem temerás a destruição quando ela vier. Da destruição e da fome te rirás. Nem temerás os animais da terra, porque estarás unido às pedras do campo, e os animais do campo estarão em paz contigo. E tu saberás que teu tabernáculo estará em paz, e visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que tua semente será grandiosa e tua descendência como a grama da terra. Chegarás à tua sepultura na idade madura, assim como o feixe de trigo é colhido em sua estação. Eis que isto já examinamos, e assim é. Ouve-o e sabe isso para o teu bem. Jó 6. Mas Jó respondeu e disse: se a minha dor fosse minuciosamente pesada e a minha calamidade juntamente se pusesse na balança, pois agora seria mais pesada do que a areia dos mares. Portanto, minhas palavras são engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o meu espírito suga o seu veneno. Os terrores de Deus se posicionam contra mim. Acaso o jumento selvagem zurra quando come grama, ou abaixa-se o boi sobre seu feno? Porque pode aquilo que é insípido ser comido sem sal? Ou há algum gosto na clara do ovo? As coisas que minha alma se recusou a tocar são como meu alimento nauseabundo. Se eu pudesse ter meu pedido! E se Deus me concedesse a coisa pela qual anseio, que satisfizesse a Deus me destruir, que ele soltasse a sua mão e me cortasse fora, então eu ainda teria consolo. Sim, eu me endureceria na dor, que ele não me poupe, porque eu não escondi as palavras daquele que é santo. Qual é a minha força para que eu devesse ter esperança? E qual é o meu fim para que eu devesse prolongar minha vida? É a minha força, a força das pedras,
ou é a minha carne de bronze? Não está a minha ajuda em mim? Foi a sabedoria levada para longe de mim? Ao que está aflito e a compaixão deve ser mostrada por seu amigo, ainda que ele abandone o temor do Todo-Poderoso. Meus amigos trataram enganosamente meus irmãos me trataram enganosamente como um ribeiro, e como a corrente dos ribeiros eles passam distante, que são escurecidos pela razão do gelo, e onde se esconde a neve. No tempo em que ficam quentes, desaparecem. Quando está quente, são consumidos de seu lugar. As veredas dos seus caminhos são desviadas. Eles vão ao nada e perecem. As roupas de Tema olharam. As companhias de Sabá esperaram por eles. Eles foram confundidos porque haviam tido esperança. Eles vieram de lá e foram envergonhados, porque agora sois nada. Vistes um terror e temeis. Disse eu: trazei a mim, ou da vossa subsistência subornai a meu favor, ou livrai-me da mão do inimigo, ou resgatai-me da mão do opressor. Ensinai-me e eu reterei a minha língua, e fazei-me entender onde eu tenho errado. Quão convincentes são as palavras certas, mas o que vossa argumentação reprova? Mas o que vossa argumentação reprova? Imaginai reprovar as palavras e os discursos de quem está desesperado, que são como o vento? Sim, oprimis o órfão e cavais uma cova para o seu amigo. Agora, portanto, esteja satisfeito. Olhai para mim, porque vos é evidente esse minto. Retornai-vos, rogo. Não haja iniquidade. Sim, retornai novamente. Minha justiça está nisso. Há iniquidade na minha língua? Não consegue o meu paladar distinguir coisas perversas? Jó 7. Não há um tempo designado para o homem sobre a terra? Não são os seus dias como os dias do mercenário, como um servo que seriamente deseja a sombra, e como um mercenário que procura pela recompensa de seu trabalho? Assim me fazem possuir meses de vaidade, e noites cansativas me são designadas. Quando me deito, eu digo: quando me levantarei, e a noite se irá. E estou farto de me revolver de um lado para o outro até o amanhecer do dia. Minha carne está vestida de vermes e de torrões de pó. Minha pele está rachada e se tornou repugnante. Meus dias são mais rápidos do que a lançadeira do tecelão, e passam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é vento. Meu olho não mais verá o bem. O olho daquele que me vê não me verá mais. Teus olhos estarão sobre mim, mas já não existirei. Assim como a nuvem é consumida e desaparece, assim naquele que desce à sepultura não volta mais. Ele não retornará mais à sua casa, nem o seu lugar o reconhecerá mais. Portanto, eu não refrearei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu um mar ou uma baleia para que tu ponhas vigilância sobre mim? Quando digo, consolar-me-á o meu leito, meu divã aliviará a minha queixa. Então tu me assustas com sonhos e me aterrorizas através de visões, para que minha alma escolha o estrangulamento e a morte ao invés da minha vida. Eu a detesto. Não viveria para sempre. Deixa-me sozinho, porque meus dias são vaidade. O que é o homem para que devesses magnificá-lo, e para que tu devesses colocar o teu coração nele? E para que devesses visitá-lo a cada manhã e testá-lo a cada momento? Por quanto tempo não te apartarás de mim, nem me deixarás sozinho, até que eu engula a minha saliva? Eu pequei.
O que te farei, ó preservador dos homens? Por que me colocaste como uma marca contra ti, para que eu seja um fardo para mim mesmo? E por que não perdoas a minha transgressão e tiras a minha iniquidade? Pois agora eu dormirei no pó, e tu me buscarás de manhã, mas não existirei. Jó, capítulo 8. Então respondeu Bildade ao Suíta e disse: Por quanto tempo tu falarás estas coisas? E por quanto tempo serão as palavras da tua boca como um vento forte? Acaso Deus perverte o julgamento? Acaso o Todo-Poderoso perverte a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou fora por causa de sua transgressão, se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso. Se tu fores puro e direito, certamente agora ele despertará para ti e fará a habitação da tua justiça próspera. Embora teu início tenha sido pequeno, contudo teu fim aumentará grandemente. Pois indague, eu te rogo, as eras antigas, e prepara-te para a busca de seus pais. Porque nada somos a não ser de ontem, e nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são uma sombra. Não te ensinaram eles e te contarão. Não te ensinarão eles e te contarão, e proferirão palavras do seu coração? Pode o papiro crescer sem lodo? Pode o papiro crescer sem lodo? Pode o junco crescer sem água? Enquanto ainda está em seu verdor e não é cortado, ele seca antes de qualquer outra erva. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, cuja esperança será cortada fora, e cuja confiança será uma teia de aranha. Ele se inclinará sobre a sua casa, mas ela não ficará de pé. Apegar-se-á a ela, mas não perdurará. Ele é verde diante do sol, e seu galho brota em seu jardim. Suas raízes se entrelaçam em volta do amontoado e vê o lugar das pedras. Se ele o destruir de seu lugar, então este negá-lo-á, dizendo: Nunca te vi. Eis que esta é a alegria do seu caminho, e da terra outros crescerão. Eis que Deus não lançará fora um homem perfeito, nem ajudará os malfeitores, até que ele encha a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e a moradia dos ímpios virá a ser nada. Amém.